e você está no canal Diretrizes Universais. Hoje eu quero falar sobre mais uma lei universal, que é a chamada Lei da Ação. Esta lei determina que devemos agir cada vez que recebemos uma orientação interior, ou seja, cada vez que nossa voz interior se manifesta. E quando esta voz se manifesta? Quando ela recebe uma intuição do espaço maior. E assim é o momento em que sentimos algo diferente, sentimos a necessidade e o dever de agir. É o momento de colocar em prática a nossa condição de partícula da força criadora. Explicando melhor, a inteligência universal, ela envia suas partículas para este plano evolutivo. E cada espécie tem uma função específica. Não é diferente em relação à nossa espécie. A espécie humana tem como função criar e aperfeiçoar. Ou seja, nós temos a função de mudar. Nós temos a função de aperfeiçoar não só em relação a nós mesmos, como em relação à humanidade em geral. Como é dito, lei é lei. A inteligência universal não interfere na forma como cumprimos cada lei, mas ela terá de ser cumprida. Isto quer dizer que nós mudamos, nós nos aperfeiçoamos, ainda que seja devido às circunstâncias do dia a dia, ainda que seja devido a uma mudança de ambiente, a uma mudança de convivência, ou mesmo a uma mudança daquele semelhante que faz parte do nosso convívio. Então, vem a pergunta: por que não tomar a frente deste processo de mudança? Por que não fazer deste processo uma alavanca para uma evolução ainda maior e mais promissora? Para que possamos realizar esta missão da forma mais satisfatória possível, precisamos buscar um elemento essencial. Este elemento é o objetivo, que significa ter um propósito, ou mesmo um objetivo em cada ato do nosso viver. Nós, como aqui já foi colocado, nós adquirimos hábitos em razão das circunstâncias, em razão das situações, em razão de atitudes que temos de tomar para que possamos continuar a nossa trajetória. Estes hábitos criam um mecanismo, ou seja, uma forma de ser e de viver. Este mecanismo acaba por si criando uma zona que consideramos segura, ou a chamada zona de conforto, que, como eu já coloquei, não é tão confortável assim quando paramos para pensar em nós mesmos. Mas estamos propensos a continuar naquela zona, ou seja, continuar sujeito às circunstâncias, continuar sujeito aos acontecimentos da qual não interferimos, mas que acabam interferindo com a nossa forma de ser e com a nossa forma de agir. Então, existem aqueles que agem dessa forma, limitam esta capacidade criadora, colocam-na à disposição do que apresentam na sua frente, e assim vivem a reboque dos acontecimentos. Existem aqueles que têm seus objetivos, têm seus propósitos, mas os colocam em momentos específicos, os colocam em determinados campos, que normalmente é o campo profissional ou mesmo o campo afetivo, e deixam os demais ao sabor do dia a dia, ao sabor do mais fácil, ao sabor do básico. Porém, a força criadora, ou a nossa condição de partícula desta força, ela é ilimitada.
ela não tem um limite em seu alcance. Ela é infinita. Ela é para ser usada em todos os atos do nosso dia a dia, como fazem alguns indivíduos. Estes que assim agem, eles estão colocando em ação aquele que talvez seja o seu maior atributo, o atributo de mudar, criar, aperfeiçoar, ser melhor. E como criar este atributo ou esta forma de ser? Vamos colocar um exemplo bem corriqueiro. Por que não fazer a sua cama amanhã melhor do que fez hoje? Pode parecer irrisório, mas atos dessa forma abrem uma predisposição à mudança, ao aperfeiçoamento. Você já desperta com o sentimento criador em si e faz da criação e de seu aperfeiçoamento a sua principal razão de ser, seja em relação a si mesmo, seja em relação aos seus familiares, seja em relação à humanidade em geral. Para que tal aconteça, existe um outro elemento indispensável, que é a disciplina. E mais uma vez, vamos ser levados a uma escolha. A disciplina mecanizada ou a disciplina planejada? A primeira, como dissemos, ela acaba se formando obrigatoriamente em razão do nosso dia a dia, em razão daquilo que chamamos de rotina. E a segunda, ela acaba sendo planejada por nós, articulada, formulada por nós. Vamos ver de outra forma. Como eu coloquei, nós adquirimos hábitos que formam um mecanismo próprio. Estes são hábitos adquiridos pela própria forma com que as coisas nos apresentam para nós mesmos. E existem os hábitos que podemos criar, colocar a nossa condição criadora também nesses hábitos. Vejam bem, estamos aqui para conduzir e não para ser conduzidos. Aqueles que absorvem esta verdade, eles se sentem melhor consigo mesmos, eles nunca se sentem condenados à rotina, eles nunca se sentem em tédio com o seu dia a dia, pois cada vez estão nos momentos mais simples possíveis, tentando fazer o melhor hoje do que fizeram ontem. Em algum momento, nós teremos de fazer uma avaliação de todos os atos que praticamos nesta jornada terrena. Neste momento, nós vamos chegar à conclusão que a grandeza de cada ato não está no ato em si, mas sim no sentimento e na intensidade da vibração com que este ato foi praticado. Nos doar ao máximo a cada momento. Mesmo nos momentos de descontração, a disciplina deve ser colocada em prática. Ter aquele momento no horário e na data propícia. Não se deixar levar por problemas do dia a dia naquele momento de descontração, mas, após aquele momento, retomar a sua capacidade criadora. E para encerrar, vamos citar uma frase de um personagem que sempre colocou sua mente em ação, e esta mente estava sempre muito além do seu tempo. O personagem Leonardo da Vinci. E a citação: não basta ter conhecimento, tem de aplicar. Não basta estar disposto, tem de fazer. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho, e assim receba a notificação no momento em que o vídeo for postado. Não esqueça também de deixar seu comentário.
Sua opinião é muito importante. Eu sou Fernando Vaz e você está no canal Diretrizes Universais. Forte abraço e até a próxima!